Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Continuando com essa longa exposição das fontes da ideologia multicultural ou diversitária, ou como queiram chamá-la, que é a ideologia que dominou o panorama público mundial desde os anos 60 até agora, com várias transformações no meio. Hoje nós vamos abordar uma figura que é das mais desconhecidas pelo público em geral. Provavelmente alguns de vocês nem ouviram falar desta criatura jamais. Porém, é o mais influente de todos, pelo menos no que se refere ao quadro dos acontecimentos na Igreja Católica, e é o sujeito que formulou de maneira mais completa todas as mudanças mais profundas e mais radicais da Igreja Católica, algumas das quais já estão em curso de realização, outras realizadas, outras por realizar. Eu vou ler aqui o parágrafo, ler e comentar. Eu não estou colocando esses textos online pelo simples fato de que eles compõem um livro e provavelmente ainda serão muito modificados ao preparar o texto para a publicação. Então vocês só terão acesso auditivo aqui, por enquanto. O cidadão chama-se Karl Rahner e é também um jesuíta, exatamente como Teilhard de Chardin. Você deve se lembrar da exposição que eu fiz sobre Teilhard de Chardin, mostrando, vamos dizer, algumas deficiências elementares, quase pueris, do pensamento dele, mostrando a inabilidade com que ele joga com conceitos filosóficos. Vamos dizer, esse tipo de inabilidade ele não é tolerável num filósofo, porque supõe-se que o sujeito que vai exercer uma tarefa, um ofício, tenha a preparação mínima para aquilo, e tem vários deslizes que não são toleráveis. Seriam toleráveis no estudante, mas não, vamos dizer, num filósofo ex officio, um filósofo, digamos, profissional, de alguém que se apresenta publicamente como um filósofo. Como hoje em dia, dizer, a produção filosófica é julgada sobretudo pela mídia popular, e na mídia popular não há ninguém qualificado para julgar essas coisas, o resultado é que tudo é avaliado assim, vamos dizer, por uma impressão superficial, pelo lado publicitário da coisa, pela eventual simpatia do sujeito ou pela conveniência política ou comercial das suas ideias. Então, em geral, nos outros países existe uma camada suficientemente grande de filósofos profissionais que são capazes de examinar, julgar essas coisas. Então, no meio, vamos dizer, dos debates, das posições contra e a favor, sempre você acaba percebendo alguma coisa, mesmo quando as objeções são de tipo inadequado, como eu acho que muitas objeções que se fizeram ao Karl Rahner são inadequadas. Mesmo aí, sempre você acaba tirando alguma conclusão razoável. Eu digo que as objeções são inadequadas porque, em geral, julgam o Karl Rahner do ponto de vista da sua ortodoxia católica, saber se aquilo é ortodoxo ou heterodoxo. E, cá entre nós, eu acho que esse pensamento do Karl Rahner não chega a essa altura. Ele não pode sequer ser julgado, vamos dizer, como ortodoxo ou heterodoxo. Não dá para saber se ele é herético ou não. Por quê? Os erros que ele comete, assim, erros de lógica e de formulação do problema, são tão grosseiros que o que mais me espanta não é que uma filosofia, uma teologia abertamente herética sejam tão placidamente aceitas pelas altas esferas do Vaticano e também nos seminários, em toda a intelectualidade católica. Não é isso que me espanta. O que me espanta é que se aceite para discussão uma coisa tão grosseira e se enalteça o seu autor como se fosse um gênio da filosofia e da teologia. A minha impressão até o momento é o seguinte: Karl Rahner é simplesmente burro. E a influência dele é um escândalo, menos do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, quer dizer, aquilo que fere a sua fé abertamente, contraria toda a doutrina da igreja. De fato, ele faz tudo isso, mas
ele o faz com uma tamanha inabilidade que chega a ser espantoso que alguém o tenha levado a sério. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo que está dizendo isso, porque se você procurar na mídia referência a Karl Rahner, são todas enormemente elogiosas. Até aqueles que se escandalizam com o caráter herético das proposições dele reconhecem os seus supostos méritos intelectuais, os quais eu simplesmente não consigo ver. Eu vou ler isso aqui e vocês vão perceber do que se trata. Karl Rahner é intelectualmente muito mais sofisticado do que Teilhard de Chardin, e talvez por isso mesmo menos conhecido da massa de fiéis. No entanto, poucos podem competir com ele na extensão da influência que teve e tem ainda nos seminários, nas arquidioceses e nas altas hierarquias do Vaticano. Não cabe a menor dúvida de que seu pensamento foi uma das forças inspiradoras do Concílio Vaticano II. Parênteses, não só inspiradoras, mas algumas teses do Karl Rahner chegaram a ser, vamos dizer, oficialmente aceitas pelo Concílio Vaticano II e outras estão sendo postas em prática neste mesmo momento pelo Papa atual. Se é que ele é o Papa, porque eu simplesmente não sei mais. Eu não sou sede vacantista, eu não sou ninguém para tomar posição nessas coisas, eu não entendo de direito canônico, eu sou a última pessoa capacitada a julgar se a eleição do sujeito foi legítima ou não, mas eu, enquanto indivíduo, eu simplesmente não consigo acreditar plenamente que ele é de fato o Papa. É apenas uma impressão pessoal. Assim, eu fico, mesmo não querendo, eu fico cético, né? Isso não quer dizer, não desejo influenciar ninguém com isso, porque eu estou dizendo que isso é apenas uma reação pessoal. Não tenho nenhum argumento a apresentar em favor disso. Mas continuando aqui. Teólogos da ala progressista, assim como a totalidade da mídia chique, dão-lhe a estatura de um novo Santo Tomás de Aquino. Você vê que não é pouca porcaria, é? E seus mais severos críticos chegam a ver nele o fundador de uma nova igreja, que, de certo, não é mais a de Santo Tomás de Aquino, nem muito menos a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, até saiu um livro recentemente muito interessante, de um autor italiano chamado Stefano Fontana. O livro se chama A Nova Igreja de Karl Rahner. É um livro crítico, evidentemente, mas crítico no sentido usual. Quer dizer, pega o sujeito pelo lado teológico e tudo que esse sujeito está falando é herético. Eu digo, bom, além de herético, é uma estupidez fora do comum, de maneira que você nem precisaria sequer chegar a julgá-lo teologicamente, né? Rahner não é um pensador original. Tudo o que ele fez foi aceitar, sem o menor exame crítico, algumas conclusões obtidas por Kant, Hegel e Heidegger e estendê-las à teologia. Pode parecer estranho que um teólogo católico se inspire em 3 filósofos protestantes, especialmente o último deles, Heidegger, que ele considerava a rigor o seu único mestre, sem ligar a mínima para o fato de que ele havia trocado a fé católica por um emprego e depois ele se tornado um nazista de carteirinha. Quer dizer, o sujeito menos recomendável para um teólogo católico seguir seria justamente o Heidegger. Mas toda a história do nazismo do Heidegger só se comprovou um pouco mais tarde. Hoje não resta a menor dúvida. Não foi aquilo, a passagem de Heidegger pelo partido nazista não foi um oportunismo, não foi uma exceção, uma coisa de momento. Não, ele era um militante nazista muito empenhado e muito sério, né? Mas, se o que você quer é trocar a igreja antiga por uma nova, nada mais lógico do que seguir os passos dos continuadores de Lutero. Uma coisa mais interessante é o seguinte, ele estudou bastante Santo Tomás de Aquino também, mas ele interpreta sempre Santo Tomás de Aquino primeiro pelos olhos do Joseph Marechal. Joseph Marechal é um autor que eu prezo muito, é um autor católico, sem dúvida, não tem nada de herético, mas que ele às vezes dá uma tonalidade um pouco kantiana à teoria do conhecimento de São Tomás, a epistemologia tomista. Um pouquinho, mas o Rahner partiu daí e acabou kantianizando tudo, como veremos, né? O ponto de partida da teologia de Rahner é o dogma kantiano de que, limitados à nossa estrutura de percepção e às categorias da nossa razão,
nada podemos conhecer além dos fenômenos sensíveis e das conclusões do nosso próprio raciocínio, as quais, por sua vez, só têm validade formal e, por si, nada nos informam sobre a realidade. Isso, evidentemente, exclui da parada Deus, a imortalidade da alma e todos os demais elementos da revelação, reduzindo-os a conteúdos da fé. Se perguntamos a Kant por que raio devemos ter fé, ele responde: é um imperativo categórico, o que é uma maneira elegante de dizer porque sim. Na verdade, ele diz que se não tivéssemos fé, estaríamos abaixo da condição humana, seríamos como animais, então precisamos ter fé de qualquer jeito. E tudo que nós sabemos sobre Deus, a imortalidade, etc., a alma, etc., é tudo objeto de fé, segundo Kant. Né? Ele chega a afirmar que se pudéssemos conhecer algo de Deus de maneira cientificamente válida, isso seria um assinte, porque tornaria a fé desnecessária. Então, para o Kant, você vê que você acreditar numa coisa que você não pode conhecer, não é que numa coisa que você provisoriamente não conhece. Não é um crédito de confiança, é uma coisa que você não pode conhecer jamais, mas não obstante você acredita. Isso para ele é um mérito religioso fora do comum. Não é preciso dizer o quanto isso está distante de Santo Tomás, segundo o qual podemos saber até muita coisa de Deus pela razão natural, e só alguns elementos do credo, por exemplo, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo ou que ele vai julgar os vivos e os mortos, são pura matéria de fé. Então, Santo Tomás aqui está muito claro, né? Deus é um objeto de conhecimento pela razão natural. A maior prova disso é que, se não fosse assim, então só aqueles que têm fé católica saberiam algo de Deus, mas, no entanto, você vê, o judeu sabe, o muçulmano sabe, o hinduísta sabe, todo mundo sabe alguma coisa. E não foi pela fé católica. Então, por que raio foi? Foi pela razão natural, evidentemente. O próprio Santo Tomás de Aquino escreveu uma suma inteira, que é a Suma contra os Gentios, sem apelar jamais aos dogmas da fé, raciocinando tudo na base da razão natural. Isso quer dizer que Santo Tomás de Aquino, de certo modo, provou o movimento andando. Ele disse: nós podemos saber algo de Deus sem a fé, partindo só da razão natural, que não são só os católicos que têm, os católicos têm, os protestantes têm, então, na época não havia protestante, os muçulmanos têm, os judeus têm, então eu posso conversar com todos eles sem apelar aos dogmas da fé, baseando totalmente na razão natural, que é a mesma em todos os seres humanos. Uma interpretação kantiana do tomismo não é uma interpretação, é uma inversão. Por isso mesmo, a tese de doutoramento de Karl Rahner em filosofia, apresentada após longos mergulhos em Kant e a presença assídua aos seminários de Heidegger, foi rejeitada pelo seu orientador Martin Honegger. Depois ele foi para uma outra universidade, conseguiu o doutoramento numa outra universidade. Mas você vê, justamente no período que ele estava trabalhando na sua tese, que se chama Geist im Welt, o espírito no mundo, ele estava mergulhado até a goela em Kant, Hegel e Heidegger. Quer dizer, é muito estranho, o sujeito vai tirar um doutoramento em teologia católica, ele, em vez de estar ali estudando Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ele já está entrando nos três filósofos protestantes de cara. Mas Rahner, inabalável, continuou tirando conclusões do kantismo. Se Deus é incognoscível, ele não pode se apresentar a nós e ditar-nos o conteúdo da revelação, como, por exemplo, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Quer dizer, não existe revelação, é verdade, segundo Rahner. Né? Ele só pode ser concebido, Deus só pode ser concebido, diz Rahner, como um transcendental. Transcendental não é o mesmo que transcendente. Transcendente é o que está além e acima deste mundo. Até aí estamos todos de acordo. A Igreja Católica também diz que Deus é transcendente. Deus está para além e acima de todo o universo existente e acessível a nós. Transcendental é aquilo que, moldando pelas nossas costas e antecipadamente o orbe inteiro das nossas experiências possíveis, nunca está presente nelas e só pode ser conhecido por uma análise retroativa dessas experiências, como aquela que Kant faz na Crítica da Razão Pura. O que Kant faz ali? Ele examina as nossas experiências, o nosso conhecimento,
e busca quais são as condições prévias, qual é a estrutura prévia na qual tudo isso se baseia. Então, por exemplo, ele diz, toda a nossa percepção está baseada num quadro de espaço e tempo. E está mesmo, sem dúvida. Mas o espaço e o tempo não são em si mesmos objetos de experiência. Eles moldam a nossa experiência possível, estando por trás dela. Do mesmo modo, as categorias da razão, como realidade, possibilidade, anterior, posterior, etc., etc., tudo isso é um quadro dentro do qual se dá todo o nosso conhecimento, segundo Kant, e que não é, por sua vez, objeto de experiência. Nós temos que analisar a experiência retroativamente para saber quais são as condições que estavam por trás delas, pré-condições que a tornavam possível. A Igreja ensina, ao contrário, que Deus é transcendente, que, estando acima deste mundo, ele não está limitado pela estrutura da nossa percepção, e nada impede que ele se dê a conhecer do modo que ele bem entenda, rasgando o véu de espaço e tempo, as famosas condições a priori de que fala o Kant, no qual estamos aprisionados. Ou seja, nós estamos de fato limitados à condição de espaço e tempo, tá certo? E tudo o que podemos conhecer de Deus é de fato, é por uma análise da nossa experiência, tá certo? Todas as provas da existência de Deus partem da experiência que nós temos e raciocinando chega lá até existe Deus, né? Mas esse limite no qual nós estamos presos, ele não limita o próprio Deus. Quer dizer, Deus pode furar essa camada de espaço-tempo, as categorias da razão, e nos dar alguma informação que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos chegar lá. Isto é a doutrina da Igreja. Salvo engano, então Deus pode se dar a conhecer da maneira que Ele quiser, independentemente do nosso quadro de percepção, no qual estamos aprisionados. Salvo engano, Ele fez exatamente isso quando ditou a Moisés os 10 mandamentos e quando enviou Jesus Cristo para nos livrar do inferno. São duas coisas que nós não poderíamos fazer de maneira alguma. Quer dizer, você, por sua experiência, você chegar a conclusão, os mandamentos de Deus são esse, assim, assim, assim. Você não poderia chegar a isso nem por experiência e nem por análise retroativa da experiência. Isso aí só por revelação. Ou seja, é um conhecimento que não é você que está adquirindo, é um conhecimento que é dado por Deus. É um dado externo que vem. Que não faz parte da estrutura da nossa percepção, nem muito menos das categorias da nossa razão. É uma coisa que transcende tudo isso e que, de fora, nos dá, vamos dizer, uma informação que por meios humanos seria absolutamente inacessível. Não só Deus fez isso várias vezes, mas com total desprezo à autoridade de Kant continua a fazê-lo em cada milagre que realiza. Pelo resultado dos milagres, se você observa, não são coisas acessíveis ao conhecimento ou, vamos dizer, a razão humana é nada, não tem nenhum meio de você produzir aquilo. Deus produz, então é um dado externo. Olha, isso não faz parte deste mundo, mas de algum modo isso entrou neste mundo e está aí na nossa frente. Reduzindo o transcendente ao transcendental, Karl Rahner, baseado em Kant, impõe ao objeto do conhecimento, Deus, as limitações do sujeito cognoscente. Ou seja, ele diz, nós não podemos saber nada de Deus, que Deus não é objeto de experiência. Eu digo, bom, e Deus não pode revelar nada para nós, independentemente e acima das condições que determinam o quadro da nossa experiência? A Igreja responde, sim. O Karl Rahner responde, não, Deus também não pode. Esta é uma confusão, evidentemente. Isso vai dizer, isso é heresia, porque ele está negando a possibilidade da revelação. Mas, por mais que heresia, isto é uma confusão elementar. Porque ele está projetando no objeto do conhecimento as limitações do sujeito, ele está projetando no próprio Deus as limitações do conhecimento humano. Ora, ele mesmo não acabou de dizer que Deus é incognoscível? Se você diz que Deus é incognoscível, como é que você sabe as limitações das possibilidades dele? Não tem jeito de saber. Então aqui você já vê, esse sujeito não leu o que ele mesmo acabou de escrever. Então, assim ele vai criando uma série de passos de raciocínio que na verdade são impossíveis. Não é apenas que eles são ilógicos, eles são impossíveis de realizar. São coisas que você pode dizer, mas você não pode pensar. Isso aqui é muito importante. Nós podemos dizer coisas absolutamente impensáveis. Tá certo?
Por exemplo, eu posso dizer que neste momento eu estou na China falando em chinês para o presidente da China. Eu posso dizer isso, mas como é que eu vou pensar isso? Isso não é que eu não tenho não como realizar, não tenho nem como pensar isso. Eu não posso imaginar uma coisa dessa. Né? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Quer dizer, não é que o Karl Rahner está de fato pronunciando uma coisa herética, que vai diretamente contra a doutrina da igreja. Mas, além de ser herética, ela é impensável. Eu não posso pensar que Deus está limitado ao quadro da nossa percepção se eu mesmo acabo de dizer que eu nada posso saber sobre Deus. Deu para entender? Se tudo que eu posso fazer é pela análise retroativa das condições da minha experiência, quem diz que eu posso fazer a mesma análise com relação à experiência de Deus? Quer dizer, as formas a priori da mente de Deus. Eu não posso fazer isso, porque eu nada sei de Deus. Então, isso aqui é o tipo do negócio, aquele episódio do Lauda 1, né? Ele estava testando a menina na Folha de São Paulo, pegou a máquina de escrever, naquele tempo era a máquina de escrever, e escreveu assim, Lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Foi isto o que Cornélio Fabro, este sim, o gênio da filosofia, este é um homem que domina a técnica filosófica, ele sabe o que está fazendo. Foi isso que Cornélio Fabro chamou de virada antropológica do Karl Rahner. Quer dizer, ele pegou a antropologia, virou do avesso e aquilo virou a teologia. Mais uma vez, admitido que o transcendental não pode ser conhecido em si mesmo, nem dar-se a conhecer, Karl Rahner, para não cair na desalentada conclusão wittgensteiniana de que se de alguma coisa nada se pode dizer, ou o remédio é ficar quieto, é aquele famoso negócio do Wittgenstein, daquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Mas para não chegar a essa conclusão, o Karl Rahner complementa Kant com Hegel, dizendo que Deus não poderia moldar antecipadamente as nossas experiências sem de algum modo revelar nela, ainda que a contragosto, algo de si mesmo. Donde se conclui que, quer dizer, Deus não mandou a revelação, não tem revelação nenhuma, a revelação é impossível, mas ele molda a nossa experiência está toda dentro da história. Então, você, pela análise da história, fazendo a análise da história, como Kant fez uma análise da nossa percepção, você chega a descobrir algo das condições a priori que Deus nos impôs. Então, é assim que ele sai do enigma que eu acabei de dizer. Como é que podemos saber? Como é que você pode saber o a priori de Deus se você não sabe nada dele? Então ele diz, não, algo de Deus tem que se revelar na história, por quê? Toda a história se dá dentro do quadro da nossa percepção. Então, analisando o quadro da nossa percepção, eu fico sabendo algo, vamos dizer, da estrutura prévia que determina a história, e essa estrutura só pode vir de Deus. Eu digo, mas olha, uma coisa é você analisar as percepções de um sujeito e perceber quais são as formas a priori que determinaram o quadro de percepção dele. Outra coisa é você analisar a história inteira e dizer por trás disso tem um a priori assim assado. Eu falei, isso é materialmente impossível. Do mesmo modo que, seguindo um mestre alemão, Rahner havia se afastado de Santo Tomás, seguindo um outro, ele se afasta de Santo Agostinho. O autor da Cidade de Deus ensina que, se a finalidade da vida humana é a salvação eterna, só a história da salvação faz sentido. E tudo mais em volta, que chamamos de história universal, não é senão a coleção heteróclita e sangrenta dos meios inumeráveis de fugir do sentido. Por exemplo, esses dias eu tive assistido muito documentário, lendo livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Aquilo no conjunto não faz sentido nenhum. Você pode compreender as causas da coisa. O sentido não, porque não tem sentido nenhum. Assim, aquilo foi uma sucessão de erros e de absurdidades que resultou, quer dizer, começou com um conflitinho pequeno local e, de repente, sem mais nem menos, o negócio se estendeu até o Império Otomano, a Síria, o Líbano, o raio que parta, né? E acabaram morrendo 10 milhões de soldados. E presta atenção, não se sabe até hoje o número de civis que morreram ali.